Outra vez, católicos querem saber. Você conhece essa frase, não é? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Pois é, o título da nossa conversa aqui de hoje é Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, só que não. Só que não. Não é assim. Essa frase, que parece ser uma boa frase, é uma frase dita aí por muita gente, não é uma frase bíblica. Biblicamente falando, é uma frase problemática, muito problemática. Você vai entender. E eu vou pegar essa frase e vou submeter ela à Bíblia. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou submeter essa frase primeiro ao Antigo Testamento e depois eu vou submeter essa frase ao Novo Testamento. E aí nós vamos decidir o que faremos depois disso. Tá bom? Acompanhe aqui para ver aonde que a gente vai chegar. Então vamos lá. A frase é: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então vamos pegar essa frase e dividir em duas partes. A primeira parte: Deus odeia o pecado. Segunda parte: mas ama o pecador. Então vamos pegar essas duas partes e colocar no Antigo Testamento. E ver se no Antigo Testamento a gente encontra respaldo para essa frase. Tá bom? Vamos lá. Vamos abrir aí Isaías 61, 8. O livro de Isaías, profeta Isaías, viveu 700 anos antes de Jesus, escreveu assim, Deus falando pela boca do profeta Isaías. Isaías 61, 8. Pois eu sou o Senhor, que amo o que é direito. Aqui está amo o direito, mas não é que amo a pessoa que é direita. Amo o que é direito, amo a coisa que é correta. E odeio o roubo e a iniquidade. Tem essa palavra na boca de Deus aqui através do profeta Isaías. Odeio o roubo e a iniquidade. Iniquidade é um comportamento que não é moral, não é ético, não está dentro dos padrões, não está dentro da boa convivência humana, não reflete os 10 mandamentos, é um comportamento iníquo. Então Deus odeia o roubo e a iniquidade. Odeia o que é pecaminoso. Deus odeia o pecado. A gente pode resumir assim. Então está na Bíblia. Então a primeira frase, a frase é Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A primeira parte é Deus odeia o pecado. Essa parte está combinando com o Antigo Testamento? Está. Em Isaías 61, 8, diz que Deus odeia o pecado. Pronto. Então, a primeira parte da frase está salva pelo profeta Isaías. A segunda parte da frase, mas ama o pecador. Será que ela passa na peneira do Antigo Testamento? Vamos ver. Abre aí Salmos, livro de Salmos. Na minha Bíblia, eu estou usando a versão da CNBB. Na versão da CNBB é Salmo 11. Em outras Bíblias, por exemplo, a Bíblia Ave Maria é Salmo 10. Isso é por causa de uma organização diferente. Uma Bíblia adota a organização hebraica dos Salmos, a outra Bíblia adota a organização grega dos Salmos. Isso é irrelevante, é só uma questão de numeração. O Salmo é o mesmo. Então vamos lá. Na Bíblia da CNBB, Salmo 11, versículo 5, diz assim: O Senhor examina o justo e o ímpio. A quem ama a iniquidade,
ele, Deus, odeia. Deus odeia a quem ama a iniquidade. Em Isaías, nós vimos que Deus odeia a iniquidade. Ou seja, Deus odeia o pecado. E no Salmo, a gente vê que Deus odeia a pessoa que pratica a iniquidade. Deus odeia o pecador. Então vamos voltar na frase? Deus odeia o pecado, correto. Bateu com Isaías. Mas ama o pecador, falso. O Salmo diz que Deus odeia o pecador também. Então, segundo o Antigo Testamento, nós estamos no Antigo Testamento. Segundo o Antigo Testamento, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Tá bom? Então, se você quiser dizer essa frase de forma que combine com o Antigo Testamento, você não pode dizer Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, você tem que dizer Deus odeia o pecado e odeia o pecador. É o que temos aqui. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Aquilo que foi escrito do que Jesus ensinou. Então a gente abre agora o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 11 e 12. Versículos 11 e 12. O que a gente tem aqui? A gente tem uma cena em que Jesus está na casa de um homem que é muito mal visto socialmente. Era considerado um grande pecador, que era Mateus. Mateus, o apóstolo Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Mateus tinha uma má fama terrível. Mateus era cobrador de impostos. O que significava isso para os judeus? Ele trabalhava para o inimigo, ele trabalhava para os dominadores romanos. Então ele pegava o dinheiro dos judeus e mandava para Roma. Então isso era um crime contra a pátria, contra o povo. Mateus era mal visto, Mateus era chamado de pecador publicamente. E Jesus vai na casa desse homem de má fama, pecador, senta na mesa da casa dele e, pior, recebe em volta da mesa amigos de Mateus. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se Mateus tinha má fama, os amigos, mesma coisa. E Jesus, no meio dessa gente, pecadora, está lá comendo, bebendo, conversando. Aí, os fariseus, que eram os homens religiosíssimos, que se achavam santos, puros, não podiam se misturar com os pecadores, olhando de longe a cena, falam o seguinte, aí nós vamos ler aqui, Mateus 9:11. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Publicanos são esses de vida pública pecaminosa, como era o caso de Mateus. Os fariseus queriam entender como é que esse mestre que diz ser da parte de Deus se senta com pecadores. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecador. Porque esses homens que estão falando aqui, fariseus, eles tinham o Antigo Testamento decorado. E esses versículos que eu li, tanto de Isaías quanto dos Salmos, eles sabiam. De cor. E sabiam que Deus odeia tanto pecado quanto pecador. E como é que Jesus, sendo da parte de Deus, está sentado no meio de pecadores? Jesus não pode ser da parte de Deus. Porque quem é da parte de Deus não suporta o pecado do outro. Aí, versículo 12, Mateus 9:12. Ao ouvir isso, Jesus disse.
Eles não falaram diretamente com Jesus, mas Jesus estava, ó, ouvindo tudo. Aí Jesus, ei, psh, vem cá. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar os justos, mas pecadores. Jesus dá uma definição de pecado aqui, que deveria ser a nossa definição principal de pecado. Quando alguém pergunta para você o que é pecado, você responde o quê? Adote a definição de Jesus. Quando ele diz que os doentes é que precisam de médico, ele está dizendo que o pecado é uma doença. O pecado é para ser tratado como se trata uma doença. E como é que se trata uma doença? Quando você chega doente para o médico e mostra a sua doença, o médico fica com ódio? O médico fica horrorizado, espantado, cheio de raiva, cheio de ódio, vontade de te castigar porque você está com aquela doença? É assim que o médico age? O médico tem ataques de nervosismo porque se apresentou uma doença diante dele? O médico não é um histérico odiento diante da doença. O médico é um profissional que se interessa pela doença para tratá-la e curar o doente. Não é isso que o médico faz? Então, olha a comparação que Jesus faz. Jesus desmonta a ideia de ódio diante do pecado e muda completamente a classificação de pecado. Ele põe pecado na classificação de doença e ele, médico. Então, como é que Jesus lida com a doença chamada pecado? Como um médico lida com qualquer doença. Então, essa frase, Deus odeia o pecado, em Jesus não cabe. Mas ama o pecador, esse mais aí também não cabe, porque o mais está dizendo que a anterior é uma afirmação contrária. Então, essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, também não é uma frase que caiba no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Novo Testamento, seria o quê? Deus trata o pecado e cura o pecador. Porque Jesus se comparou a um médico diante da doença, chamada pecado, né? Então Deus trata a doença, chamada pecado, e cura o pecador, o doente chamado pecador. Deus trata o pecado e cura o pecador. Então nós temos duas frases agora. A frase do Antigo Testamento e a frase do Novo. A frase do Antigo Testamento é: Deus odeia o pecado e odeia o pecador. A frase do Novo é: Deus trata o pecado e cura o pecador. Com qual das duas você fica? Você vai achar pregadores na internet ficando só com o Antigo Testamento e dizendo que o pecado é isso, é aquilo, é condenável, Deus odeia. Não é a leitura que eu faço. Não é a leitura que a Igreja Católica faz. Porque a Igreja Católica ensina no seu catecismo que o Evangelho supera todo o Antigo Testamento.
E que o Antigo Testamento era uma sombra do que devia vir. E quem dá a palavra hoje é Jesus. Ele é a palavra que se fez carne. Então, ele é que diz o que é de Deus, o que não é de Deus, como Deus é, como Deus não é, como Deus age, como Deus não age. Então a gente aprende no Evangelho quem é Deus. A gente aprende no Evangelho como Deus lida com as coisas. Em Jesus, Deus nos mostra como ele lida com as coisas. E como é que Deus lida com o pecado? Como um médico lida com uma doença. Então Deus trata o pecado e cura o pecador. Isso é para nos encher de esperança. Pegue o seu pecado. Pode ser o pecado velho, já de estimação. Pode ser o pecado novo que você está cometendo agora. Pode ser o pecado que você não suporta, mas não consegue parar. Pode ser o pecado que você gosta de fazer. Pega o seu pecado e apresente para Jesus, sem medo. Apresente para aquele que não vai te condenar, mas vai te tratar. Não vai lidar com você como lidando com um condenado, mas vai lidar com você como um doente que precisa ser tratado com amor, com carinho, com um abraço fraterno. Porque o que Jesus fez durante a vida dele foi isso. Tratar o pecador como alguém que precisa de cura, não como alguém que precisa de condenação. Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Fica com Deus. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.